provisão em meio ao deserto. O texto de Êxodo, capítulo 15, o verso 23 ao verso 27, conta para nós a narrativa bíblica de quando o povo, eles estão na sua caminhada rumo à terra prometida. Deus, ele usa um homem chamado Moisés para tirar o povo da terra do Egito. E agora eles começam a sua trajetória rumo à terra prometida. Eles passam pela abertura do Mar Vermelho e agora eles chegam a um lugar chamado por Mara. Eles estão em meio ao deserto. Estão há alguns dias sem poder beber água. Não encontraram água. E agora eles chegam a este local. Mas eles encontram água. Porém, as águas que ali tinham eram amargas. Então, eles murmuram para Moisés. Os tirou da terra do Egito. E agora eles estão em meio ao deserto, sofrendo. Moisés, então, ele recorre ao Senhor. E o Senhor dá a ele uma estratégia. Então Moisés, ele faz assim como o Senhor lhe ordenou. Então aquelas águas de amargas passam a ser águas doces. Este é um pequeno relato deste texto de Êxodo, capítulo 15, a qual nos traz algumas aplicações bastante pertinentes e de grande valia para a nossa edificação espiritual. O texto, ele nos informa que o povo, eles estão caminhando, mas não podem beber água. Estão sem beber água por 3 dias. E agora eles chegam a este lugar, aonde tem água, porém água amarga. E algo que eu acho interessante é que antes deles chegarem a este lugar, primeiro eles presenciaram a abertura do Mar Vermelho. E aqui eu já começo aprendendo uma primeira lição. Qual, irmão Paulo? O mesmo Deus que fez abrir o Mar Vermelho para aquele povo passar, foi o mesmo Deus que permitiu aquele povo chegar ao lugar das águas amargas. Isso aqui é muito interessante, porque existem momentos em nossas vidas que Deus, ele vai nos permitir passar em meio ao Mar Vermelho, mas existem momentos também que Deus, ele irá nos levar ao lugar das águas amargas. O povo agora eles estão em meio ao deserto. E não foi Satanás que os colocou neste deserto. Nós vamos ver
segundo a narrativa bíblica, que foi Deus que os levou em meio ao deserto. Por quê? Porque é através do deserto que Deus nos molda, é através do deserto que Deus nos amadurece, é através do deserto que Deus nos aperfeiçoa, é através do deserto que Deus ele nos lapida para estar apto para o cumprimento da promessa em nossas vidas. Aquele povo, agora, eles estão em meio ao deserto. E quando chega nessas águas amargas, eles começam a murmurar com Moisés. Pelo menos lá no Egito, nós tínhamos alhos, cebola, e agora nós estamos aqui perecendo em meio ao deserto. Só que Moisés, quando ouve a murmuração do povo, ele toma uma atitude. Ele recorre a Deus. E aqui nós aprendemos mais uma valiosa lição. Moisés, ele poderia muito bem murmurar contra Deus. O povo estava reclamando com Moisés, mas Moisés preferiu clamar a Deus. E aqui nós aprendemos que no momento de dificuldade, quando nós resolvemos clamar a Deus, ao invés de murmurar, Deus ele envia a providência. Glória a Deus. E Moisés agora ele joga um objeto e aquilo transforma a água amarga em água doce. Agora o texto diz que eles chegam até Elim. Elim possuía 70 palmeiras e 12 fontes. Isso aqui é muito lindo, porque traz para nós alguns ensinamentos. E baseado nisso, eu já quero tematizar a nossa reflexão deste vídeo. Deus da provisão. O Deus da provisão. Perceba comigo, aquele povo, eles estavam em meio ao deserto, lugar quente, lugar com sol escaldante. Só que agora o texto vai dizer que eles encontram palmeiras, e palmeiras têm as suas peculiaridades. Uma delas é que palmeiras têm folhas grandes. E o que mais uma pessoa quer encontrar ao deserto é um lugar de sombra. Palmeira, ela produz sombra. Palmeira, ela produz um lugar de refrigério. A primeira verdade que nós encontramos sobre a palmeira é que palmeira, ela traz sombra. Em meio a este deserto, Deus, ele tem preparado para você um lugar de refrigério. Ele tem preparado para você um lugar de descanso. Palmeira, ela cresce tanto para baixo quanto para cima. Só que aqui nós aprendemos algo interessante. Primeiro, ela cresce para baixo, para depois crescer
para cima. E aqui nós aprendemos que antes de nós queremos crescer para cima, primeiro temos que crescer para baixo. Porque crescer para baixo fala de criar raízes. É necessário, antes de crescermos para cima, criarmos raízes. O mal da nossa geração nos dias de hoje é querer crescer sem antes se humilhar. É querer crescer sem antes criar raízes. É querer crescer sem antes sentar para aprender. É querer crescer para cima sem antes crescer para baixo e criar raízes. Glória a Deus. E o texto, ele vai prosseguir dizendo que ali em Elim havia 12 fontes de águas. Isso aqui é muito lindo e eu quero ministrar uma palavra profética para a tua vida através desse vídeo. Em Elim havia 70 palmeiras e 12 águas. Palmeira fala de um lugar de sombra, um lugar de refrigério. 12 fontes de águas. E a numerologia na Bíblia é algo muito lindo, porque ali havia 12 fontes. Não era 10 nem 11, era 12 fontes. E quantos dias, quantos meses há no ano? 12. É Deus falando para alguém através desse vídeo. Eu tenho preparado para a tua vida uma fonte de água para cada mês do ano. Eu tenho preparado para este deserto a qual você está enfrentando água. Eu tenho preparado para você, nesse deserto a qual você está passando, para cada mês do ano, uma fonte de água viva. Lá em Mateus, o texto ele vai dizer que sobraram 12 cestos de pães na multiplicação dos pães e peixes. Olha só que coisa linda. Não sobraram nem 11, nem 10, mas 12. Não eram 10 nem 11 fontes, eram 12 fontes de águas que haviam ali em Elim. É Deus dizendo para alguém que está vendo esse vídeo: para cada mês deste ano eu tenho uma fonte de água viva preparada para a tua vida. Para cada mês deste ano eu tenho algo sobrenatural preparado para a tua vida. Você está lembrado do profeta Elias? Deus deu uma ordem para ele: vai até o ribeiro de Querite, pois ali eu ordenei aos corvos que lhe alimente. Ribeiro fala de água. Ribeiro fala de água. Jesus, ele havia ali preparado a provisão para o profeta em meio ao ribeiro. Jesus, ele prepara a provisão para a tua vida em meio ao deserto. Jesus, ele prepara fontes de águas vivas para a tua vida em meio ao deserto. Ele não te isenta de passar pelo deserto, pois é no deserto que ele te molda, é no deserto
que ele te lapida, é no deserto que ele te aperfeiçoa para estar apto, para ele lhe conduzir para a promessa. Muitas das vezes, o deserto ele é dolorido, mas ele é necessário, pois é em meio ao deserto que Jesus ele nos transforma. É em meio ao deserto que Jesus ele nos lapida e nos molda. É em meio ao deserto que por muitas das vezes pensamos que viveremos em escassez, mas Deus ele lança uma palavra profética para você através deste vídeo. Em meio ao deserto eu preparei a provisão para a tua vida. Em meio ao deserto eu preparei a provisão para a tua caminhada. Você não vai morrer em meio ao deserto. Ele está contigo neste deserto. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Deixe um comentário, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e um forte abraço.